Fala galerinha que acompanha o nosso canal Eletromecânica Agrícola. Hoje eu tô aqui para apresentar para os nossos iniciantes aí alguns instrumentos básicos, tá? Tanto na mesa de eletrônica como para qualquer eletricista de automóveis. Eu tô aqui começando por um multímetro digital. Vamos fazer um pequeno análise aqui das funções deste multímetro, tá? Aqui eu estou na escala de medida de diodo ou continuidade. Para você que está iniciando, para que serve a medida de diodo ou continuidade? Eu tenho aqui os fios, ó, a ponta de prova. Então, se eu encostar uma ponta na outra, essa escala aqui vai me marcar praticamente zero, próximo a zero, e vai dar um Arduino. Isso significa então que está passando continuidade. Isso daqui é amplamente usado pelos eletricistas de automóveis para poder medir fios do chicote, se os fios não estão quebrados dentro do chicote. Simplesmente você pega a ponta de um fio, e você pega um fio, passa por fora e faz a ligação de uma ponta na outra e testa se está passando a continuidade ou não. Então, se o fio não estiver passando, significa que ele está interrompido dentro do chicote. Aqui nós temos então a escala de medida de resistência. Neste multímetro aqui, ele mede de 0 a 200 ohms, tá? 0 a 200 R. Já nesta escala aqui, mede de 0 a 2000 R, 2000 ohms. 2K, 0 a 20K, 0 a 200K, 0 a 2 mega, e 0 a 20 mega, e 0 a 200 mega, tá? Então, fica essa escala aqui de 222 mega vai ser amplamente usada na área de eletrônica, tá bom? Dentro das resistências usadas por fora dos veículos aí, praticamente inexistente, tá? Aqui nós temos a escala de voltagem contínua. Veja aqui o símbolo, volts contínuo, de 0 a 200 milivolts, de 0 a 2 volts, 0 a 20 volts, 200 e 1000 volts contínuo, tá bom? E aqui temos a escala de alternada, corrente alternada, de 0 a 2 volts alternado, 20, 200 e 700. E aqui nós temos o tipo de termocoupler, tá? É um sensor, uma ponta de prova que a gente coloca aqui para medir temperatura. É uma ponta de prova de temperatura. Aí aqui marca a temperatura ambiente. Olha só quanto que tá aqui dentro da oficina, tá? Da nossa eletrônica aqui, que marca a temperatura ambiente. E se eu colocar a ponta de prova aqui, vai passar a medir a temperatura que tá lá na ponta de prova. Muito usado aí para poder medir motor, aditivo, etc. Amplamente usado, né? Aqui nós temos a escala de ampere, tá? Nós medimos aqui de 0 a 20 ampere, de 0 a 200 miliampere, desculpa, 0 a 200 miliampere em corrente alternada, tá? E aqui de 0 a 20 ampere em corrente alternada. Veja o símbolo aqui, alternado. Já aqui nós medimos, vamos começar pelo mais baixo, nós medimos de 0 a 2 miliampere em corrente contínua, não é mais alternada, contínua. E aqui de 0 a 20 miliampere em corrente contínua, de 0 a 200 miliampere e de 0 a 20 amperes em corrente contínua, tá bom? Já estas escalas aqui, ó, neste multímetro, que é um M89, é um 890C. Eu comprei esse multímetro lá no exterior, nos stations, né? Então aqui eu meço capacitores, tá? Que são estes componentezinhos aqui, ó. Só que esse multímetro aqui, ele só vai medir desde 0 a 20 picofarads, 20 nanofarads, 200 nanofarads, 2 microfarads e 20 microfarads. Na área de eletrônica, os capacitores costumam ser muito mais além disso. Esse é um dos mais baixos que a gente usa. Ele já está em 47 microfarads. Aí então temos que usar um capacímetro especial para isso. Mas ele consegue atingir
bastante os capacitores cerâmicos, tá? Capacitores cerâmicos ele consegue medir todos eles. E terminamos aqui a nossa escala, voltando na escala de medir diodo e usado para teste de continuidade. Agora eu vou apresentar para vocês também um outro multímetro, que esse sim é o multímetro usado na linha automotiva, tá bom? Para o vídeo não ficar muito extenso, tem bastante coisa que é repetida, então a gente vai pular algumas delas. Aqui nós já estamos na escala de diodo, tempo, temperatura, hertz, a frequência de um sinal, RPM, também tenho que ter uma outra ponta de prova, que é a pinça, para poder medir o RPM do motor. Aqui é RPM vezes 10, o resultado aqui você faz vezes 10. DUT, não me lembro agora de cabeça. Pulso, tá? O pulso em milissegundos. Del também não me lembro agora. Miliampere em corrente contínua. 20 amperes em corrente contínua desligado, tá? E aqui nós temos algumas outras funções que aqui a gente pode, por exemplo, ir para, se eu apertar aqui, vamos ver que esse botão tá meio ruinzinho. Ah, tá. Aqui é temperatura, tá? Aqui eu mudo de graus Celsius para Fahrenheit, olha lá. Tá, mas tá faltando a pontinha de prova. Isso aqui já não tá medindo com a temperatura ambiente. Vamos parar esse despertador aqui, certo? Esse daqui também tem as entradas de 20 amperes. Aqui a de temperatura, mas veja que ele não tem. Aqui esse daqui tem de capacitores. Então os multímetros eles são aí adequados conforme o ramo, tá? No ramo de eletrônica, deixa eu voltar isso aqui, nós vamos usar também amplamente esse multímetro analógico. Para quem acha que esse multímetro está ultrapassado, tá? Na eletrônica ele é amplamente usado ainda. Por quê? Porque é o teste mais eficiente que tem para poder medir transistores. Deixa eu pegar um transistor aqui, foi trocado só para me mostrar para vocês. Vamos ver qual que é este daqui. Esse é um IRF, mas também é praticamente um MOSFET, quase um transistor. Ele é um chaveador. Ele é amplamente usado para medir esses componentes aqui, que são transistores e MOSFETs, que esse é um RFZ44, ele é muito usado em módulos de som automotivo. Por quê? Porque o multímetro digital ele não consegue medir com precisão isso daqui, igual o multímetro analógico. O multímetro analógico mede com muito mais precisão do que o multímetro digital. A diferença é tão grande que não conseguimos confiar no multímetro digital quando é para medir um transistor, um MOSFET, um integrado que seja fácil de medir, tá? Não tem como comparar. Então, para quem quer medir transistores, você vai ter que ter um teste desse daqui, analógico. Você vai ter que ter um teste desse, não tem jeito. Você vai medir naquele lá, a maioria das vezes que ele tiver ruim, ele vai te enganar. Agora a gente tinha falado sobre o capacímetro, tá? Vamos pegar um outro aqui. Capacímetro, eu tenho um aparelhinho aqui um pouquinho antigo, mas funciona muito bem. Esse serve só para capacitores, tá? Ó, somente para capacitores. Então, aqui ele tem uma escala bem ampla de capacidade, né? Começando lá em 200 picofarad e ele vai até 20 mega, 2000 farad, 20 mega. Então eu tenho aqui um capacitor, como eu tinha mostrado, nesse caso já é outro, 33 microfarad. Simplesmente eu testo antes se o capacitor não está carregado. Eu fecho um curto nele aqui para descarregar ele, caso ele estiver carregado, e coloco as polaridades corretas aqui. Vamos ver quanto que esse capacímetro vai acusar que esse capacitor tá de capacitância. Espera lá, vamos por aqui e vamos olhar lá no capacímetro. Opa, agora sim, 32 microfarad. Veja que está na escala de 0 a 2000 microfarad e ele indica que o capacitor tem 32 microfarad por quantos volts ele é? 400 volts. Esse capacitor
32 microfarads por 400 volts ele está dando, e ele é 33 por 400. Isso significa que ele está em perfeitas condições, porque existe uma tolerância de erro de 10% para mais ou 10% para menos, tá? Pessoal, é isso daí. Hoje eu só queria apresentar para vocês aqui o nosso multímetro, tá? E como sempre, dê um joinha aí no nosso canal, compartilhe esses vídeos nas redes sociais, vamos ajudar esse canal a crescer, como ele já tem crescido, ajudado várias pessoas aí que estão iniciando, muitas pessoas que já estão caminhando também, a gente tem conseguido passar umas dicas bacanas. E eu agradeço a todos vocês pela audiência, pela amizade que eu tenho feito através desse canal. Muitas pessoas entrando em contato, me mandando WhatsApp, me ligando. Realmente isso deixa a gente muito contente. Significa que o nosso trabalho está alcançando o objetivo, que é compartilhar ideias, compartilhar conhecimentos, tá? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Beleza?